Novidade importante sobre Palmeiras e Andréas Pereira, e o fim não é dos mais animadores para o torcedor alviverde. Vídeo de hoje do canal repercute essa informação e fala também sobre o interesse do Palmeiras em ter Vitor Roque já. Tem nova proposta por Rony, atacante do Palmeiras. O interessado é o Atlético Mineiro. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras. Abel Ferreira, depois do empate 1-1 com o Água Santa, o Abel deixou bem claro seu descontentamento com Flaco Lopes, atacante que fez o gol do time no empate 1 com o Água Santa em Brasília, mas que havia ficado fora, por exemplo, até do banco de reservas no clássico contra o Corinthians. Alguns dias atrás já havia contado para vocês que o Abel andava muito irritado com o atacante argentino. Dá uma olhada no que disse o Abel nesse domingo, abre aspas: o Flaco é um jogador, e não é o único, que ainda não está na sua máxima forma física e nas tomadas de decisão, como se mostrou hoje. Se eu o deixei de fora, foi porque ele não mereceu jogar. Queria contar um pouquinho de bastidores. O Abel entende que o Flaco voltou acima do peso das férias e, mais do que isso, com pouco comprometimento no dia a dia de treinos e jogos. A impressão que o Abel tem é de que o Flaco andou meio largado. Até por isso, ele deixou de frequentar até o banco de reservas em algumas partidas. É a forma que o Abel encontrou para tentar motivar o centroavante argentino, que custou mais de 50 milhões de reais. Importante acrescentar que a presença do Rony nos minutos finais da partida contra o Água Santa serve mais como um recado para os dirigentes do Palmeiras do que para qualquer outra coisa. O Abel está deixando bem claro para Leila Pereira e Anderson Barros que esse atual Palmeiras precisa de reforços, especialmente do meio para frente. Verdão, que foi o clube que mais gastou com contratações, foram 3 reforços e mais de 200 milhões de reais investidos, mas ainda pouco, perto do que o time precisa. Só para completar, Palmeiras tem só uma vitória nos últimos 4 jogos. Bateu o Guarani com enorme facilidade, mas havia empatado com Red Bull, Corinthians e Água Santa. Até por isso ocupa sua terceira colocação do grupo D, que é liderado pelo São Bernardo com 16 pontos, a Ponte tem 15, o Palmeiras aparece com 13. Verdão vai precisar tirar essa diferença nas rodadas finais, onde enfrenta a Inter de Limeira fora de casa, o São Paulo em casa, o Botafogo em casa e o Mirassol na condição de visitante. Hora de falar sobre a semana decisiva para Rony. O atacante do Palmeiras fica no clube, vai para o Atlético Mineiro ou vai jogar no Santos? Eu fiz essa pergunta para um dos representantes do atleta, quero trazer esclarecimentos a partir de agora. Não é pelo fato dele ter jogado 7 minutos contra o Água Santa que a situação de venda mudou. O Palmeiras segue disposto a negociá-lo e aceita qualquer transferência por 6 milhões de dólares, muito menos do que em outros tempos. A questão segue sendo a opção do Rony, que decidiu que só sai do Palmeiras se tiver um belo reajuste salarial. Hoje o Rony ganha 1 milhão e 50 mil reais por mês no Verdão. Ele pede 1 milhão e meio de reais para os interessados, embora aceite uma contraproposta de algo na casa de 1 milhão e 300 mil. Sobre a conversa que eu tive com um dos representantes do Rony, ouvi que essa semana vai ser decisiva. A tendência é que o martelo seja batido nos próximos dias. E aí, tem favorito? Foi o que eu perguntei. A resposta, abre aspas, ainda não tem favorito, até porque os dois clubes têm pontos positivos, Atlético e Santos. O fator financeiro vai decidir, fecha aspas, disse essa minha fonte, admitindo que a melhor proposta financeira vai ser a vencedora. Rony quer encontrar um clube que esteja disposto a pagar mais. Atleta de 29 anos de idade, cujo vínculo no Verdão se encerra em dezembro de 2026. Hora de falar sobre Abel Ferreira, que já está preparando o terreno para deixar o Palmeiras em dezembro, quando acaba seu contrato. De acordo com a apuração do site Nosso Palestra, que cobre o dia a dia do Palmeiras, o Abel prometeu aos membros da sua comissão técnica fixa que fica no Verdão somente até 31 de dezembro. Importante contar que o Vitor Castanheira, seu braço direito, nem teve, em momento algum, durante a passagem no Brasil, a companhia da esposa e dos filhos. E o Castanheira perguntou para o Abel o que ele pretende fazer, até para que ele possa tomar a decisão de trazer ou não seus familiares. O Vitor Castanheira foi aconselhado a manter a esposa e os filhos em Portugal, já que eles ficaram 4 anos distantes, que ele espere somente esse ano. E aí, no fim da temporada, o Castanheira volta a Portugal ao lado do Abel, para que possam estar mais próximos dos familiares. Também, de acordo com o Nosso Palestra,
Alguns dos familiares dos membros da comissão técnica do Abel já começaram a buscar empresas que fazem a mudança para a Europa. Confesso que essa parte da notícia me parece mais estranha. A gente está no mês de fevereiro. O contrato do Abel e de seus auxiliares com o Palmeiras só se encerra em dezembro. Por que tanta antecedência? Digamos que, por exemplo, a esposa do Thiago, que é o analista de vídeo do Abel, ela queira voltar para Portugal. Ela vai passar todo o ano sem o marido, enfim. Mas o que tem de notícia é de que o Abel, mais uma vez, reforçando que não permanece para o próximo ano, treinador português que já havia declarado em entrevista coletiva que esse seria seu último ano vestindo a camisa alviverde. Só para completar, a lembrança de que a Leila Pereira havia tentado a renovação de contrato com o Abel. Esse contrato só terminaria em 2027, mas em momento algum o Abel demonstrou a intenção de estender esse vínculo. Bora te contar que Andrés Pereira não vai mais jogar no Palmeiras. Negociação das mais antigas, que havia começado no fim do ano passado. Verdão chegou a fazer 3 propostas diferentes ao Fulham e contava com a ajuda do jogador para que a negociação pudesse ser concretizada. Já havia dito para vocês que o grande complicador era o clube inglês. O Fulham nunca demonstrou a intenção de negociá-lo e diante das 2 últimas ofertas nem sequer respondeu com uma contraproposta ou dizendo que não estava disposto a fazer o negócio. Toda essa situação começou a causar problemas para o Andrés Pereira, que perdeu espaço no time titular, começou a ser reserva e em algumas partidas nem foi utilizado. O Andrés procurou seus representantes, ouviu que de fato o Fulham não liberaria o jogador e o Andrés decidiu colocar um ponto final. Nessa segunda-feira foi confirmado que não existe mais chance de ele pintar como reforço alviverde. Mantenho a minha apuração de que, se dependesse do Andrés, ele gostaria de jogar no Palmeiras. Promessa de um salário até maior do que o atual, com camisa 10 e planos para jogar como protagonista no Super Mundial de Clubes. Mas, diante da dificuldade em acerto dos clubes, o Andrés recuou e desistiu de atuar pelo Verdão. Assunto encerrado. Palmeiras aceita ou acaba de proporcionar mais uma frustração quando se fala em reforços. Essa tem sido uma das especialidades da dupla Leila Pereira e Anderson Barros. Só para completar sobre o Palmeiras, Verdão está de olho em Vitor Tormena, zagueiro de 29 anos de idade, que pertence ao Krasnodar, atleta revelado na base do São Paulo, com passagem pelo futebol português, esteve no Gil Vicente, no Portimonense e no Braga, até ser comprado pelo Krasnodar em 2023 por 3 milhões de euros. A informação sobre o interesse no Tormena foi divulgada pelo site Nosso Palestra. O Galo fez proposta oficial ao Palmeiras por Rony. Cuca tem feito enorme pressão nos dirigentes atleticanos para que esse negócio seja concluído o mais rápido possível. O Atlético já sabe a pedida do Palmeiras, 6 milhões de dólares, foi essa quantia aceita no negócio com o Fluminense. Mas o Galo fez uma proposta um pouco menor para tentar um desconto, resta saber se o Palmeiras vai aceitar. Não basta esse acordo entre os clubes para que o martelo seja batido, o Atlético também precisa de um acordo com o Rony. Na tarde dessa terça-feira, pouco antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa muito próxima ao atacante palmeirense e eu vi que a distância entre a pedida do Rony e a oferta do Atlético é grande. Ou seja, o Galo vai precisar melhorar consideravelmente suas condições de negócio para que o Rony se torne reforço atleticano. O Santos é outro interessado no Rony. O Vasco havia feito uma sondagem, mas não tem capacidade física para comprá-lo. Além dos 6 milhões de dólares seriam pagos ao Palmeiras, ainda há uma necessidade de pagar um salário de algo na casa de 1.300.000 reais por mês ao Rony. O Rony pede 1,5 milhão, mas aceita uma contraproposta de 1.300.000 mensais. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que está insistindo na contratação de Vitor Roque. A ideia é fechar com um atacante de 19 anos de idade, ainda nessa janela de transferências que se encerra em 28 de fevereiro. Até por isso, o Palmeiras prepara uma proposta de 24 milhões de euros ou 143 milhões de reais. Apesar dos valores estratosféricos, a chance de um acordo para já não é das maiores. Isso porque o Betis pretende ficar com o atleta pelo menos até a metade do ano, quando se encerra o contrato de empréstimo com o Barcelona. Para o Betis, seria bastante ruim perder o atleta, mesmo fazendo a ressalva de que recentemente o Betis comprou Cucho Hernández, atacante colombiano que interessava ao Botafogo. Ele foi adquirido de um time da Major League Soccer por 13 milhões de dólares. O Vitor Roque, que já viveu momentos melhores no Betis, virou reserva nas 2 últimas partidas, mas tem entrado com frequência, são 30 jogos e 7 gols. Antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com o André Curi, que é representante do Vitor Roque, para entender que pé estava essa história.
O que dá para dizer é que o Palmeiras está fazendo esforços para ter o Vitor Roque para já, mas a tendência é que esse negócio só avance na metade do ano, isso se o Betis não exercer a opção de compra e se o Barcelona ceder em relação às cifras. Barça, que havia comprado o Vitor Roque do Atlético Paranaense por 40 milhões de euros fixos, além de um pagamento de 13 milhões de euros em impostos e o restante atrelado a bônus. Essa proposta de 24 milhões de euros ou 143 milhões do Palmeiras é apenas por um percentual dos direitos econômicos, deixando uma fatia de uma venda futura para o Barcelona. Só para completar sobre o Palmeiras, queria contar que Caio Paulista perdeu bastante espaço no Verdão desde a volta do Piquerez. Nas últimas 4 partidas ele só foi relacionado para uma, contra o Água Santa, mas acabou nem utilizado nas outras 3, nem sequer foi para o banco de reservas. O que está ficando muito claro é que o Piquerez será o titular e o Vanderlan a primeira opção no banco de reservas. Nesse ano, Caio Paulista tem somente 2 jogos menos do que o Piquerez e também do que o Vanderlan. Fala, torcida do Verdão. A internet está pegando fogo com possível vazamento das camisas que o Palmeiras pode usar no Mundial de Clubes 2025. E olha, se essas peças forem reais, vem aí um dos uniformes mais ousados da história do Verdão. Será que a Puma e a Grife Kid Super realmente prepararam esses modelos pra gente? Ou será que tudo não passa de mais um boato? Vamos analisar todos os detalhes, conferir o que já foi confirmado e entender se essas camisas realmente têm chances de serem oficiais. Então já fortalece o like, se inscreve no canal e vem com a gente. O que no começo parecia ser apenas mais uma coleção de camisas falsas vindas da China, começou a ganhar força depois de um vídeo postado por um canal do Vietnã, famoso por antecipar uniformes antes do lançamento oficial. No vídeo, os caras fazem um unboxing completo de um kit especial da Puma para o Mundial, com colaboração da Kid Super, a mesma grife que já fez uma parceria com o Verdão lá em 2021. Mas o que realmente ligou o alerta da torcida foram as informações do site especializado Foot Hardlines e do portal O Nosso Palestra, que já tinham adiantado que o Palmeiras teria 2 uniformes especiais para o Mundial da FIFA, com preço mais alto que os modelos tradicionais. Agora vamos aos detalhes dessas supostas camisas. A primeira, que seria o modelo titular, traz um verde tradicional com listras verticais brancas estilizadas, inspiradas na era Parmalat. Mas calma, que o detalhe faz toda a diferença. As listras teriam um tom off-white e um design que imita troncos de palmeiras, com a folhagem estampada na região do peito. A gola é polo na cor branca e os logos da Puma aparecem em dourado, tanto no peito quanto nos ombros. Já o escudo do Verdão vem na sua forma oficial, e na nuca tem o nome da Kid Super. Uma pegada retro, mas ao mesmo tempo moderna, que pode dividir opiniões. Já a versão reserva, que também vazou, é ainda mais chamativa. Ela traria um verde-limão predominante, com desenhos de palmeiras em tom sobre tom, gola polo verde escuro e os mesmos detalhes dourados da versão titular. É uma aposta ousada e completamente diferente do que o Verdão costuma usar, algo que lembra muitos modelos da Adidas nos anos 90. E olha que essas camisas já estão circulando em algumas lojas online, o que pode indicar que o vazamento realmente é quente. A Puma e o Palmeiras, por enquanto, negam que essas camisas serão lançadas, mas vamos combinar? Isso é um procedimento padrão quando vazamentos desse tipo acontecem. A previsão é que as camisas oficiais do Mundial sejam anunciadas entre abril e maio, então até lá, podemos ter muitas novidades. E agora eu quero saber de você, torcedor. O que achou desses modelos? Compraria essa camisa para torcer pelo Verdão no Mundial? Deixe a sua opinião nos comentários, porque aqui o espaço é todo seu. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada sobre o nosso Palmeiras. Avante, palestra!